Quando a gente pensa em sala de aula online, o que vem à cabeça? Algo super moderno, né? Uma invenção das últimas décadas, no máximo. Mas e se a ideia de aprender à distância, na verdade, tivesse começado há quase 300 anos? Pois é, essa é a saga fascinante de como a tecnologia transformou um desejo muito antigo em realidade, que é levar o conhecimento para muito além dos muros da escola. E a prova está bem aqui, num anúncio de jornal de 1728. Sim, você ouviu direito, 1728. Era um curso de taquigrafia por correspondência, lá em Boston. A tecnologia da época, o correio semanal. Mas a promessa? Essa era exatamente a mesma de hoje, a chance de poder aprender de qualquer lugar. E isso nos leva, então, para a primeira parte dessa jornada. Bem antes de existir computador, o grande desafio era um só: como superar a distância física. A simples ideia de que a educação não precisava ficar presa num lugar só já foi, por si só, o primeiro passo revolucionário. Claro que esse sonho foi evoluindo bem devagar. Lá em 1840, Isaac Pitman usou o serviço postal da Grã-Bretanha, que estava super organizado na época, para ensinar taquigrafia. Ele criou um sistema bem mais estruturado. E aí, finalmente, em 1892, o conceito ganha o nome oficial. A Universidade de Wisconsin-Madison usa pela primeira vez o termo educação à distância. Ou seja, a base de tudo já estava ali, muito antes de qualquer tecnologia digital. Bom, e antes da gente continuar, vamos só alinhar um termo que é central para essa história: o Ambiente Virtual de Aprendizagem, ou AVA. Basicamente, é a plataforma digital que organiza tudo, sabe? As aulas, os materiais, a comunicação. É esse sistema que a gente está investigando desde as suas raízes mais antigas até as plataformas super complexas que temos hoje. Agora, a próxima grande revolução. E olha, ela não foi sobre conectar pessoas, mas sim sobre automatizar o ensino. A gente entra aqui na era das chamadas máquinas de ensinar, que foram as primeiras tentativas de criar aparelhos que pudessem, de fato, instruir alguém. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: a primeira grande inovação tecnológica não tentou conectar um professor a um aluno que estava longe. Não. Em vez disso, a tentativa foi criar um tipo de substituto mecânico para algumas funções do professor, para um único aluno de cada vez. A ideia era literalmente construir uma máquina de ensinar. E a evolução aqui é muito clara. Nos anos 20, a máquina de um cara chamado Sidney Pressley era, na prática, uma máquina de aplicar testes. Ela fazia perguntas, mas não chegava a ensinar. O grande salto mesmo veio nos anos 50, com B.F. Skinner. A máquina dele usava o que ele chamou de instrução programada, quebrando um conceito em pedacinhos para guiar o aluno passo a passo. Ela não só testava, ela ativamente ensinava. E agora sim, a gente chega na próxima revolução. A gente sai de uma máquina ensinando um aluno isolado para uma rede que conecta uma comunidade inteira. O foco muda totalmente da automação para a conexão. Nasce a ideia de que aprender pode ser uma experiência social, mesmo que à distância. E o ano em que tudo começou a virar de ponta cabeça foi 1960. Foi nesse ano que nasceu um sistema chamado Plato, lá na Universidade de Illinois. E ele, pessoal, tinha o DNA de quase todos os AVAs que a gente conhece hoje. E as funcionalidades eram sinceramente impressionantes. Alunos se comunicando online, instrutores analisando dados de progresso, autores criando conteúdo, e tudo isso em 1960. O Plato não era só uma máquina de ensinar, era um verdadeiro ecossistema. Tinha fóruns, mensagens, análise de dados. Era uma visão do futuro da educação digital que chegou muito, mas muito adiantada. E aqui tem uma coincidência que é simplesmente fascinante. O Plato estava sendo desenvolvido exatamente na mesma época em que as bases da internet estavam sendo construídas com a ARPANET, a ideia de uma sala de aula conectada e a tecnologia para conectar o mundo inteiro cresceram juntas, quase como se uma estivesse esperando a outra para acontecer. Isso nos leva direto para a terceira grande revolução, o momento em que essas ferramentas superpoderosas finalmente saíram dos laboratórios das universidades e simplesmente explodiram em escala global, se tornando acessíveis para praticamente qualquer pessoa. E o catalisador para tudo isso foi, sem surpresa nenhuma, a invenção da World Wide Web por Tim Berners-Lee em 1989. O que ele fez foi pegar a infraestrutura da internet e torná-la usável, visual e navegável. Para a educação à distância, isso não foi só uma melhoria, foi um divisor de águas.
E essa explosão foi muito rápida. Em meados dos anos 90, a gente viu o surgimento dos primeiros grandes nomes comerciais. O WebCT, em 95, o CoreSinfo, em 96 e o gigante Blackboard, em 97. A web tornou a criação e a distribuição dessas plataformas algo viável e, de repente, universidades e empresas no mundo todo queriam ter a sua própria sala de aula online. E assim a gente chega na última revolução, a da democratização. Como é que essas ferramentas passaram de produtos caros, de uma empresa só, para algo acessível, modificável e, muitas vezes, até de graça para todo mundo? No comecinho dos anos 2000, surgiu uma nova filosofia, impulsionada pela necessidade de cortar custos e ter mais controle. De um lado, você tinha um modelo proprietário, com o da Blackboard, onde uma empresa controla o software. Do outro, um modelo de código aberto. Plataformas como o Moodle e o Sakai, construídas por comunidades, eram oferecidas de graça. Isso permitiu que qualquer instituição, não importa o tamanho, pudesse criar e adaptar seu próprio ambiente de aprendizagem sem depender de uma empresa só. Essa democratização preparou o terreno para a escala massiva que a gente vê hoje. Primeiro, o código aberto quebrou a barreira do custo. Depois, vieram os MOOCs, os cursos online massivos, que provaram que era possível, sim, ensinar centenas de milhares de pessoas de uma vez. E, por fim, os gigantes da tecnologia como o Google entraram na jogada, tornando essas ferramentas parte do nosso dia a dia digital. Então, de um simples anúncio de jornal em 1728 até salas de aula globais que usam inteligência artificial, a jornada foi longa. A pergunta que fica no ar é: se a gente evoluiu tanto em 300 anos, o que será que os próximos 30 nos reservam? Para onde a tecnologia vai levar a sala